este painel, no âmbito deste painel, para os direitos sociais e culturais no Brasil e na União Europeia. No fundo, será um espaço de reflexão e de análise sobre. É essa uma das missões dos académicos, analisar e refletir sobre os problemas da sociedade. Penso eu que isso, além de ser um privilégio, é também uma responsabilidade. É um privilégio porque é de facto agradável refletir sobre estas questões, é também uma responsabilidade porque nos exige um rigor e uma seriedade compatíveis com o facto de haver quem depois siga essas mesmas opiniões e esses mesmos caminhos. Portanto, eu serei o moderador deste painel, o meu nome é Ângelo Brunhosa, eu sou professor adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria e sou também investigador principal do Instituto Jurídico Portucalense. Pelas contingências do tempo, temos que ser relativamente rigorosos nas intervenções, portanto, eu ia pedir a todos os conferencistas que procurassem não exceder os 10 minutos. E então, iríamos já começar com as apresentações. Em primeiro lugar, duas boas-vindas ao Dr. Gonçalo Mota, do Instituto Politécnico de Viseu, que vai intervir sobre o tema as medidas de promoção e proteção e a privação de liberdade. Considerações sobre a compressão do direito da criança à unidade familiar. Tem então a palavra o Dr. Gonçalo Mota. Muito obrigado, boa tarde a todos. Se era possível partilhar, posso partilhar? Ok. Ora bem, se calhar assim fica mais fácil. Ora bem, falar daquilo que é a dimensão proponho-me falar neste encontro daquilo que são as medidas de promoção e proteção e aquela que é a dimensão associada à privação de liberdade, olhando para uma perspectiva em que, de certa forma, podemos estar a falar de realidades altamente distintas, mas na realidade, e a minha abordagem vai no sentido em que não serão assim tão distintas quanto isso, e obviamente para chegarmos ao ponto em que esta privação de liberdade, na verdade, acaba por ser uma redundância daquilo que é atualmente considerado enquanto compressão do direito da criança à unidade familiar. E, portanto, o presente trabalho acaba por resultar de uma reflexão que procura essencialmente compreender aquela que são aquelas que são as medidas de promoção e proteção aplicadas no âmbito da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo eventualmente, a nossa reflexão passa, acima de tudo, por compreender se estas poderão ser consideradas ou não, em algum momento, uma privação de liberdade ou enquanto privação de liberdade para aquilo que são as crianças. A verdade é que esta dimensão, ou esta ideia, acaba essencialmente por partir essencialmente de uma dimensão mais presente naquela que é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida inicia em 2006, com um acórdão em específico do Supremo Tribunal de Justiça que garantiria que a medida de internamento em centro educativo acabava por ser, ou poder ser aplicada, sendo aplicada no âmbito da lei tutelar educativa, e sendo esta uma medida de natureza não punitiva que visa a educação do menor para o direito, poder ser considerada eventualmente como uma privação de liberdade, tornando-a admissível para aquela que é a avaliação de um pedido de habeas corpus. E é este o nosso ponto de partida para que eventualmente nós, num sentido de uma necessária conceptualização, conseguirmos eventualmente fazer perceber do que é que estamos de facto aqui a falar. E portanto, o que é que então, começamos pelo facto de o número 1 do artigo 31º da Constituição da República Portuguesa referir que há habeas corpus contra o abuso de poder, por virtude de prisão, detenção ilegal, por eventualmente ser um pedido que deve ser dirigido ou requerido àquele que é o tribunal competente, e que o tribunal competente é o Supremo Tribunal de Justiça, e cuja operacionalização deve existir quando são observados aqueles que são os fundamentos enunciados, nomeadamente nas alíneas do artigo do Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal. Eventualmente, a necessidade de nós compreendermos o que é o habeas corpus faz-nos olhar para aquela que é a dimensão
da compreensão sobre o que é a privação de liberdade. Uma privação de liberdade que é uma privação de liberdade não genérica, mas eventualmente ligada a uma dimensão clara da jurisdição de menores, cuja especificidade é determinada pelas regras das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade e que são adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas numa resolução que eventualmente acaba por definir como qualquer forma de detenção ou prisão ou a colocação de uma pessoa num estabelecimento público ou privado, desde que, obviamente, esta colocação decorra daquilo que é uma autoridade ou de uma ordem, uma autoridade judicial, administrativa ou autoridade pública e que a pessoa não possa, obviamente, sair pela sua própria vontade. E, obviamente, que esta é uma dimensão que, se ao analisarmos aquela que é a organização constitucional portuguesa, à qual se deve acrescentar, nomeadamente que põe em causa aquela que é a dimensão do direito à liberdade, um direito à liberdade que, através do artigo 27º da Constituição da República Portuguesa, prevê a sua exceção, nomeadamente em casos em que existe a sujeição de um menor a medidas de promoção e proteção, ou que eventualmente são aplicadas com o objetivo de afastar o perigo, como acontece com as dimensões previstas na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e que eventualmente acabam por existir com o objetivo de garantir o bem-estar e desenvolvimento integral de acordo com o estatuído no artigo 35º desta lei. E, portanto, o que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi um percurso que eventualmente está associado não só à exploração desta dimensão conceptual em torno da privação de liberdade e daquilo que é a sua afetação, nomeadamente em termos daquilo que são as medidas de promoção e proteção, para eventualmente, perante esta leitura, conseguirmos também ter uma perspectiva já mais diferenciada em termos daquilo que é a dimensão associada eventualmente à capacidade do próprio tribunal conseguir decidir, tendo em conta aqui vários direitos que nós consideramos, embora esta discussão seja uma discussão que não é tida no nosso trabalho, mas que eventualmente é importante fazer-se também, perante aquilo que são direitos primaciais, não é? E que eventualmente são tutelas que acaba pela própria dimensão jurídica, por proteger, e que eventualmente, sendo indeterminado, como é o caso do superior interesse da criança, poder colidir aqui em determinada altura com um interesse tão importante ou com uma dimensão de direito tão importante como é o direito à liberdade. E, portanto, eventualmente o nosso percurso acabou por se centrar na base de dados jurídico-documentais do Instituto de Gestão Financeira da Justiça, de Equipamentos da Justiça, onde eventualmente nós procuramos realizar um mapeamento das decisões judiciais do Supremo Tribunal de Justiça, delimitando a nossa procura à palavra-chave como privação de liberdade e promoção e proteção. Desta procura, obviamente, ou desta pesquisa, resultaram cerca de 30 acórdãos, distribuídos essencialmente entre os anos 2015 e 2023, tendo sido analisadas, de facto, 16 decisões que estiveram diretamente relacionadas com a temática em análise e que eventualmente dizem respeito àquela que é integralmente a nossa leitura ou o nosso objeto de pesquisa e que estavam integralmente relacionados também com a dimensão dos pedidos de habeas corpus relativamente às crianças com medidas de promoção e proteção decretadas. E, portanto, podemos assim constatar várias questões que nos levaram, de certa forma, a uma reflexão posterior. Podemos constatar que, por um lado, há um acórdão que desde 2017 que prevê que, eventualmente, a medida de promoção e proteção de acolhimento residencial pode configurar uma restrição de liberdade, ou, no mínimo, aquela que é uma dimensão de privação de liberdade, e, por outro lado, aquilo que nós olhamos também e encontramos enquanto resultados é que 14 destas decisões analisadas, destes pedidos de habeas corpus, têm acompanhado esta mesma interpretação do Supremo Tribunal de Justiça, estendendo inclusivamente a apreciação da admissibilidade a esta providência e, eventualmente, a outro tipo de medidas de promoção e proteção, e aqui o caráter inovador da investigação é no sentido de perceber que, inclusivamente, para além de estarmos a falar das medidas de acolhimento, as medidas de apoio junto de outro familiar são também consideradas como admissíveis para aquilo que é o caráter de avaliação junto do Supremo Tribunal de Justiça relativamente a estes pedidos de habeas corpus. A quase totalidade destas decisões acabam por considerar os pedidos improcedentes, a verdade é esta, existindo, no entanto, 2 acórdãos que decretaram de facto habeas corpus para crianças com medidas aplicadas, medidas de promoção e proteção aplicadas, tendo por base este mesmo argumento, de que de facto esta dimensão da medida de promoção e proteção, que faz parte ou que tem como
como objetivo proteger ou garantir o desenvolvimento integral da criança, assume ao mesmo tempo uma dimensão que poderá ser enquadrada naquilo que é a leitura de todas as outras dimensões associadas às medidas aplicadas, nomeadamente aos pedidos habitualmente associados aos pedidos de habeas corpus, mesmo tendo uma natureza de promoção e proteção, ao contrário daquilo que acontece quando existem medidas de natureza punitiva. Por outro lado, há duas decisões do Supremo Tribunal de Justiça que inferem liminarmente este tipo de associação ou dos pedidos de habeas corpus, tendo por base este mesmo fundamento, dizendo, inclusivamente, que não há qualquer tipo de critério jurídico que possa fazer aqui uma dimensão de colagem, por assim dizer, desculpando a expressão, que eventualmente possa considerar-se como associando a dimensão de uma privação de liberdade a uma medida que no fundo existe e a sua natureza está associada eventualmente a uma dimensão de proteção da criança face àquilo que é a dimensão de contexto. E, portanto, concluímos a determinada altura que, de facto, o acórdão de 2017 do Supremo Tribunal de Justiça pode eventualmente ser considerado um leading case, e isto quer dizer que, eventualmente, é seguido naquela que é a perspectiva maioritária da jurisprudência. A verdade é que existe ainda alguma dificuldade de o tornar por parte deste tribunal unânime. E isto colocando em causa, inclusivamente, isto é uma reflexão que depois nós fazemos, inclusivamente aqui a questão do artigo 13º da própria Constituição, que põe aqui o critério de igualdade um pouco em jogo, porque eventualmente para decisões ou para pedidos eventualmente semelhantes, o critério de igualdade deveria prevalecer, ou pelo menos dar aqui um respeito especial a esta dimensão jurisprudencial, que pelos vistos parece não acontecer. Para debater esta mesma falta de unanimidade, damos conta de outro tipo de questão, que tem a ver com a dimensão em que, a determinada altura, principalmente nas últimas decisões, não praticamente em todas as últimas decisões, o Supremo Tribunal de Justiça parece ter procurado, na sua semântica ou no seu discurso, que eventualmente esta privação de liberdade já não seja entendida de facto como uma privação ou restrição de liberdade associada às medidas de promoção e proteção, mas que entenda esta mesma privação ou restrição de liberdade como uma compressão do direito à unidade familiar, expressão que de facto se tornou presente nos últimos acórdãos que decidiram sobre esta providência, tendo por base aquilo que era a dimensão das crianças com medidas de promoção e proteção aplicadas. Muito obrigado. Espero ter cumprido. Cumpriu. Nós é que agradecemos, Dr. Gonçalo. Foi uma intervenção muito, muito feliz. É um tema, uma questão muito específica, muito interessante. Por um lado, esse colocar na balança da privação da liberdade versus as medidas de promoção e proteção, e que acho que encaixa muito bem na temática desta conferência, porque precisamente estamos aí um conflito de valores, um conflito de direitos, e é muito interessante. Depois também é de salientar toda a revisão da literatura jurisprudencial que nos trouxe e que é muito profunda e muito elucidativa sobre este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado. Queríamos agora, então, passar à doutora Diana Coutinho, penso que também está presente, exatamente. Boa tarde. Muito boa tarde, que é da Universidade Lusófona e cujo tema da sua intervenção é Direitos Reprodutivos e Violência Obstétrica, Preocupações e Desafios. Passo então a palavra à doutora Diana Coutinho. Muito boa tarde a todos. Começo por parabenizar a organização do evento e cumprimentar os meus colegas de painel. É um gosto fazer parte também destas iniciativas. O tema que eu trago aqui hoje envolve uma temática que cada vez mais tem sido discutida até no âmbito de um contexto social e pelos meios de comunicação social. E eu começo por deixar alguns dados que vou explorar ao longo da minha intervenção. Relativamente a 2022-2023, temos indicação que a taxa de violência obstétrica em Portugal é 3 vezes superior à média europeia. 63% das mulheres admite não ter dado qualquer consentimento para a prática de um parto instrumentado, sendo que temos a prevalência dos partos instrumentados. 1 em cada 5 mulheres teve a percepção de que foi vítima de abusos físicos, emocionais ou verbais durante o parto. É neste contexto que eu trago a temática dos direitos reprodutivos e, em particular, na vertente dos direitos da parturiente. Na verdade, os direitos da parturiente vieram aqui como um reflexo dos direitos reprodutivos, que têm um âmbito material muito extenso e que refletem a luta de muitos anos, particularmente das mulheres, pela sua liberdade e capacidade reprodutiva.
remota ao final do século passado, década de 90, o reconhecimento dos direitos reprodutivos enquanto direitos humanos, e este reconhecimento tem tido algumas influências importantes a nível de prática clínica, mas infelizmente continuamos a assistir a muitas situações que vão configurar a sua violação. Não tendo aqui muita oportunidade para falar de todo o conceito de direitos reprodutivos, tudo aquilo que fica abrangido, destacar apenas uma questão importante. Direitos reprodutivos e direitos sexuais são duas vertentes que, embora se complementem, têm autonomia. Os direitos da parturiente vão estar inseridos quer numa vertente de direito reprodutivo, mas também numa vertente de respeito pela integridade física e que está relacionada com a questão dos direitos sexuais. E os direitos reprodutivos das mulheres contemplam o direito à saúde da gestante. Efetivamente, assistimos nos últimos anos, obviamente, a melhorias que foram introduzidas pela evolução da medicina e que permitiram reduzir a taxa de mortalidade em nascimentos, evitar problemas de saúde para a gestante e para a criança, mas ao lado desses benefícios todos que a medicina veio trazer, a verdade é que os profissionais de saúde têm, nos últimos anos, sido acusados de, em determinados momentos, por um lado, objetivarem, quase, diria eu, a mulher no seu momento do parto. O parto, que é um momento, por si, tem um peso sentimental significativo, é um momento importante na vida de uma mulher e, por outro lado, é todo um processo fisiológico que, em termos gerais, pode até não ser um processo fisiológico com grandes complicações, mas que, eventualmente, pela maior vulnerabilidade que a mulher se encontra, pode, em determinados momentos, estar numa situação mais frágil que vai levar a que fique condicionada, sobretudo no que se refere à prestação de um consentimento válido. Ora, é neste contexto que nós vamos poder falar de eventuais práticas de violência obstétrica. O respeito pela dignidade da parturiente vai implicar, desde logo, o respeito pelo seu direito ao consentimento informado. Consentimento informado que é um pilar-chave de qualquer relação que se estabelece entre o médico e o paciente, não é exclusivo das situações dos direitos da parturiente. O consentimento é, de facto, o elemento que vai legitimar a intervenção na esfera de integridade física e pessoal de um sujeito e, portanto, enquanto limite uma limitação, digamos, aos nossos direitos de personalidade, este consentimento tem que ser prestado de forma válida. E para ser prestado de forma válida é necessário que respeite 3 requisitos essenciais. É necessária a capacidade, é necessário a informação e é necessário também a voluntariedade. Só com o respeito destes 3 requisitos nós podemos falar na prestação de um consentimento válido. E o que acontece é que, infelizmente, nem sempre o consentimento da gestante é tido em consideração, nem sempre o consentimento da gestante é informado, e há, por isso, um grande número de situações de violência obstétrica que se traduzem num conjunto de práticas que são levadas a cabo sem haver sequer o consentimento prestado pela gestante. E a questão do consentimento informado, que tem uma esfera civil, mas também tem uma esfera penal, tem uma esfera tutelada também pelos códigos deontológicos, é, digamos assim, já pacífico, que é um direito reconhecido à mulher como qualquer relação médico-paciente e, portanto, é muito tutelado pelo nosso direito, mas que na prática não tem sido devidamente respeitado e que a sua violação configura a violação de um direito de personalidade e de um direito humano. Além do problema do consentimento informado e a violação do consentimento informado que leva depois a determinadas práticas abusivas que configuram violência obstétrica, a verdade é que a parturiente tem um conjunto de outros direitos associados e que nem sempre são respeitados. A parturiente tem direito a um plano de parto indicado, de acordo com a sua pretensão, que obviamente em determinadas circunstâncias relacionadas com o próprio desenrolar do processo de parto pode ser modificado, em que há uma situação de urgência, um imprevisto que faça com que o profissional de saúde tenha que fugir ao plano de parto, mas nessa situação valerá o consentimento presumido por parte
dos profissionais de saúde, nos termos do 340, desculpa, número 3 do Código Civil. A questão é que nem sequer muitas das vezes se chega a respeitar o plano de parto que a parturiente propõe. Nesse sentido, a verdade é que chamar só a atenção também, porque já temos decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que integram no direito ao respeito pela vida privada e familiar a possibilidade da gestante escolher o seu plano de parto sem prejuízo daqui a algumas limitações que sejam justificadas, nomeadamente quando haja perigo para a vida da própria gestante ou para a vida do feto. Além disso, temos também a parturiente tem também direito a um parto seguro, assistido, portanto humanizado, tem direito a um ambiente acolhedor, tem direito à assistência, a acompanhamento pré, durante e o parto, e que nem sempre é respeitado. Tivemos a situação particular da pandemia, com limitações que em alguns momentos se revelaram excessivas, em que a própria parturiente, após o parto, nem sequer poderia ter contacto com o seu filho. A parturiente tem também direito à privacidade e confidencialidade dos seus dados pessoais. São alguns dos direitos que estão inseridos aqui na temática da matéria de direitos reprodutivos. E a verdade é que assistimos ao não cumprimento, ao desrespeito, a abusos que as mulheres têm sofrido neste momento da sua vida. É uma preocupação que tem sido chamada a atenção, não só por parte da sociedade em contexto geral, há cada vez mais organizações a lutar pelo respeito dos direitos da parturiente. Temos também que destacar a Convenção de Istambul de 2011, que vem falar do conceito de violência contra mulheres, e neste conceito de violência contra mulheres podemos inserir a questão da violência obstétrica. A própria Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável tem como um dos pilares essenciais na saúde eliminar problemas de violência contra as mulheres, violência essa que pode decorrer neste ambiente. E, portanto, é uma preocupação que é reconhecida, mas que tem falhado esta parte de tentar combater essa violência. E tem falhado, e só para terminar, porque sei que o meu tempo está muito, muito curto, dar alguns exemplos, porque esta violência obstétrica não é só a violência que passa pela violação do consentimento informado, a gestante não consentir o tipo de parto que quer, não dar autorização para uma intervenção, passa também pela violência psicológica, a violência emocional, que pode ocorrer através de maus tratos verbais, humilhações durante o parto e o período pós-parto, passa também por intervenções que podem ser consideradas excessivas e levar a danos, quer para a gestante, quer para a criança. Portanto, temos aqui um amplo número de agressões que podem consubstanciar violência obstétrica. E, portanto, a minha intenção foi chamar a atenção para o problema e, efetivamente, o direito tenta tutelar num plano teórico o respeito por estes direitos, mas tem falhado na prática a tutela dos direitos da parturiente. Muito obrigada a todos pela atenção. Ora, muito obrigado nós, doutora Diana Coutinho, também uma intervenção magnífica. Traz aqui um tema relevante, desde logo objetivamente relevante, se de facto a prevalência da violência obstétrica em Portugal é manifestamente acima do que se passa na União Europeia, é um tema sobre o qual temos que refletir, e depois coloca muito bem a questão dos direitos reprodutivos e uma série de direitos conexos que, no fundo, se enquadram perfeitamente com o pano de fundo desta conferência, que é os direitos e a cidadania. Portanto, os nossos parabéns e muito obrigado pela participação. Vamos já de imediato passar a palavra à doutora Vanessa Santos do Canto, que vem da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Brasil, e o tema que nos traz aqui é Educação Jurídica Antirracista e Ensino Jurídico na Universidade de São Paulo. Reflexões sobre a reforma curricular de 2022 e a inclusão de estudantes negras e negros na instituição secular de formação jurídica no Brasil. Passo então a palavra à doutora Vanessa Bom dia a todas e a todos. Agradeço e parabenizo, né, meus colegas que me antecederam, intervenções maravilhosas.
É, essa pesquisa que eu vou apresentar agora, na verdade, é parte de um projeto mais amplo, da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu iniciei agora em agosto, e ela versa sobre o direito social à educação, né? Mais especificamente no ensino superior, né? Acesso e permanência de estudantes negras e negros no ensino superior, e a sua produção acadêmica na Universidade de São Paulo, é, tendo em vista que o direito social à educação está previsto no artigo 6º da nossa Constituição brasileira, que completa 35 anos de promulgação no dia 5 de outubro, e esse direito tem sido muito discutido no Brasil por parte do movimento negro brasileiro, diferentes segmentos do movimento negro brasileiro, porque é um movimento bastante diversificado, né, com muitas ramificações no Brasil todo, principalmente agora por força dos 20 anos da Lei 10.639, que foi promulgada em 2003 e que instituiu a obrigatoriedade de ensino de cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis e modalidades de ensino no país. Essa lei foi incorporada pelas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de bacharelado em Direito em 2018, no ano de 2018, e essas diretrizes, as novas DCNs, que estão em vigor no Brasil desde 2018 para as instituições jurídicas brasileiras, prevê a ideia, a necessidade, na verdade, de uma interdisciplinaridade no ensino jurídico acerca desses temas de história e cultura afro-brasileira e africana nos cursos jurídicos brasileiros. A partir dessa perspectiva normativa, eu tive contato com a obra Manual de Educação Jurídica Antirracista, que foi publicada no ano passado, em 2022. É um livro elaborado por juristas brasileiros negros, Wallace Corbo, Adilson Moreira e Felipe Oliveira, são professores de universidades públicas brasileiras, públicas e privadas, na verdade, e eles, na verdade, eles defendem que a educação jurídica brasileira deve primar por uma perspectiva antirracista para enfrentamento do racismo institucional e estrutural no país, né, que tem rebatimentos no sistema de justiça brasileiro através da maior número de aprisionamento de pessoas jovens negras, tem crescido também o encarceramento de mulheres negras, principalmente pelo tráfico de entorpecentes, por uma não compreensão do contexto social no qual vive a população negra brasileira, em uma série de outras questões, inclusive que perpassam os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres negras brasileiras, que também é uma demanda importante histórica das mulheres negras brasileiras, e uma série de outras questões de violações de direitos humanos e direitos sociais no Brasil. Então, esses três autores repensaram a educação jurídica brasileira a partir do viés antirracista, influenciados pelas lições do movimento negro brasileiro. Então, eles defendem que algumas teorias que já vêm sido desenvolvidas em outros países, principalmente Europa, Estados Unidos, como a teoria crítica racial, a decolonialidade, que é uma teoria latino-americana, mas desenvolvida por autores latino-americanos que estão radicados em universidades europeias e norte-americanas, teoria queer. Esses autores defendem que essas teorias sejam mais mobilizadas no ensino jurídico brasileiro, e aí eu pensei, por que não pensar essa educação antirracista a partir da produção teórica da América Latina e especificamente do Brasil, né? E pensar o que os negros e negras brasileiras que têm ingressado no ensino superior a partir das ações afirmativas que vêm sendo implementadas há 20 anos no Brasil, qual é o papel
que a Universidade de São Paulo, que foi a segunda universidade brasileira que instituiu curso jurídico no país, tem contribuído para essa educação jurídica antirracista. Então, inicialmente, eu fiz uma abordagem sobre a reforma curricular de 2018, e que foi rediscutida em 2022 por força do bicentenário da independência brasileira, né? E isso foi muito importante, porque a Universidade de São Paulo surge no contexto justamente posterior, logo após, 5 anos após a independência do Brasil, em 1822. Então, foi nesse contexto que o currículo da Universidade de São Paulo foi rediscutido para repensar o ensino jurídico na instituição. E aí, já me encaminhando para o final, que eu já só tenho 2 minutos, quais foram as principais reflexões? Que as principais propostas colocadas pela instituição ainda não se abrem para as organizações estudantis do direito. Essa foi algo percebido nos seminários temáticos. Eu assisti às gravações de seminários temáticos. Ainda existe uma certa dificuldade em estabelecer um diálogo com o corpo discente, que se modificou bastante nos últimos 10 anos, desde que a Universidade de São Paulo instituiu ações afirmativas para o ingresso de estudantes negras e negros na instituição, e também essa necessidade de democratização do diálogo com os estudantes, com os centros acadêmicos, com os grêmios e demais, e os coletivos que têm surgido também na Universidade de São Paulo, os coletivos de estudantes negras e negros, tanto na graduação quanto na pós-graduação, também tem sido difícil estabelecer um diálogo sobre o modelo curricular que será implementado. Porque a proposta institucional é de 30%, institui 30% da carga horária do currículo em disciplinas optativas. E as diretivas do Ministério da Educação impõem que também tenham disciplinas obrigatórias para garantir a interdisciplinaridade. Então, enquanto conclusão, já me encaminhando para o final, eu coloco como desafio da Universidade de São Paulo para a instituição de uma educação jurídica antirracista ampla, que atenda às necessidades tanto do corpo docente quanto do corpo discente, uma abertura para o diálogo, né? E que para que essa abertura garanta uma maior democratização curricular, né, da estrutura curricular, e que reflita os anseios da sociedade brasileira atual, principalmente as demandas que vêm sendo colocadas por educadoras, educadores e ativistas da luta antirracista, notadamente aqueles voltados e voltadas para a implementação do direito social à educação, a fruição do direito fundamental à educação no Brasil. E aí eu concluo a minha apresentação e eu espero que a gente tenha tempo para debater esse tema, que na realidade é uma pequena parte da minha pesquisa de pós-doutorado. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar a minha pesquisa. Muito obrigado, doutora Vanessa. Muitos parabéns, uma intervenção também muito boa. Traz aqui um tema que infelizmente ainda existe na sociedade, a questão do racismo. Traz uma perspectiva nova sobre o tema, tentando relacionar essa questão com a própria formação jurídica, nomeadamente na Universidade de São Paulo. Ainda por cima é um tema que encaixa muito bem no nosso painel, porque é direitos sociais e culturais no Brasil e na União Europeia, e no fundo traz aqui esse direito social à educação e com respeito pela diversidade cultural que muitas vezes não acontece. Portanto, é um tema bastante feliz. Agora, iríamos a seguir passar a palavra à doutora Isabel Borges, minha colega do Politécnico de Leiria, que traz aqui o tema Rumo à Igualdade de Género na Europa, uma longa e resiliente caminhada. Passo então a palavra à doutora Isabel Borges. Muito obrigada. Boa tarde. Antes de mais, quero cumprimentar todos os meus colegas de painel e agradecer as interessantes partilhas e intervenções. Quero também deixar uma palavra de especial apreço aos professores doutores Mário Barata e Isabel Baltazar e felicitá-los pela promoção, em boa hora, desta conferência, a primeira CIVADOS,
que aqui nos junta em torno das questões da União Europeia. Por fim, quero ainda referir que, mercê da cirurgia à tiroide que fui submetida, fiquei com alguns problemas de dicção, pelo que peço antecipadamente desculpa se aqui e além não os conseguir evitar, esperançada de que pelo menos as cordas vocais não me atraiçoem. Não obstante, fica a promessa de que darei o meu melhor. Posto isto, vamos rumo à igualdade de género na Europa, uma longa e resiliente caminhada. Na Europa, o caminho rumo à igualdade de género já é longo. Remonta aos tratados em que se funda a União, sobretudo ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que, organizando o seu funcionamento e determinando os domínios, a delimitação e as regras de exercício das suas competências, prescreve no seu artigo 8º que, na realização de todas as ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres. Acresce que, neste domínio da promoção dos direitos humanos e dos valores da União Europeia, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada em 7 de dezembro de 2000, constitui um marco relevante, já que reuniu pela primeira vez num texto único os direitos civis e políticos, bem como os direitos económicos e sociais dos cidadãos europeus, e veio reforçar a importância da igualdade de género e a promoção do combate às discriminações. No que toca à igualdade de género, dispõe-se neste diploma normativo que deve ser garantida a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios, incluindo em matéria de emprego, trabalho e remuneração. Parece não haver dúvidas quanto à prioridade reconhecida à promoção e concretização da igualdade de género, na senda, aliás, dos valores e direitos inerentes à fundação da União Europeia. A União, por forma a não fazer letra morta do seu acervo normativo, foi criando, ao longo da sua existência, uma pleiade de instrumentos e organismos com vista à realização dos objetivos plasmados nos seus tratados. Foi nesse contexto que fundou a Agência dos Direitos Fundamentais da Europa em 2007. Este organismo autónomo fornece assistência e conhecimentos especializados sobre direitos fundamentais, contribuindo dessa forma para a promoção da realização e proteção dos direitos humanos e valores da União Europeia. Com um intuito especificamente direcionado para a promoção da igualdade de género, dentro e fora da União, é criado em 19 de junho de 2010 o Instituto Europeu para a Igualdade de Género. A par da criação dos organismos que referimos, a União Europeia tem vindo a adotar diversas diretivas relativas a várias temáticas no âmbito da igualdade de género, que demonstram bem a prioridade que a União concede a esse domínio da cidadania europeia. Mais recentemente, em 2020, no ano em que se comemorou o 25º aniversário da adoção da Declaração e da Plataforma de Ação de Pequim, a Comissão Europeia, não aliada do simbolismo da data, sobre o primeiro compromisso e plano de ação universal em prol da igualdade entre homens e mulheres, criou a Estratégia para a Igualdade de Género 2025. Este instrumento traça os objetivos políticos e prevê as ações que conduzam a progressos relevantes no âmbito da igualdade de género na Europa até 2025. Nas últimas décadas, o caminho europeu rumo à igualdade de género tem sido profícuo, permitindo à União Europeia assumir a vanguarda mundial no que este domínio concerne. Na verdade, 14 dos 20 países mais bem classificados à escala mundial em termos de igualdade de género são Estados-membros da União Europeia. Todavia, não obstante a relevância da posição alcançada, a plena igualdade de género não logrou ser atingida por nenhum Estado-membro. Mas os progressos neste domínio revelam-se lentos e não são inevitáveis nem irreversíveis. Em nosso entender, para que o combate às discriminações de género seja eficaz, a União Europeia deverá integrar a perspectiva de género em todas as suas políticas e processos, realizando o mainstreaming de género e promovendo uma perspectiva interseccional nestas políticas. Na verdade, os principais desafios com que a União Europeia se depara atualmente têm uma dimensão de género, desde as transições ecológica e digital e até às alterações demográficas. Porém, entendemos que tanto o mainstreaming de género como a perspectiva interseccional referidos, para serem eficazes,
necessitam do contributo de outros fatores que possam auxiliar não só a tomada de decisão, mas também a implementação de políticas adequadas aos objetivos propostos. Apontamos para a necessidade de obtenção de dados que sejam abrangentes, atualizados e comparáveis, por forma a auxiliarem a elaboração das políticas europeias. A União Europeia necessita de um empenho atento e alargado de todos os seus órgãos. Essa responsabilidade conjunta requer não só a colaboração e a realização de ações por parte de todas as instituições, Estados-membros e agências da União, como também parcerias com a sociedade civil e as organizações de mulheres, os parceiros sociais e o setor privado. Neste percurso que analisamos, queremos destacar o papel da Comissão Europeia, além do mais, na conclusão da adesão da União à Convenção de Istambul. Da sua insistência junto ao Conselho Europeu, resultou no passado dia 1 de junho a aprovação da adesão à Convenção de Istambul. Ora, tendo esta convenção entrado em vigor em abril de 2014, mal se compreende que só há poucos meses se tenha concluído a adesão por parte da União Europeia, uma vez que foi assinada em 2017 e ainda assim, passados que já são 6 anos sobre a data, permanece sem ratificação por parte de diversos Estados-membros. O combate contra a violação dos direitos fundamentais que o caminho rumo à igualdade de género exige não se faz ao mesmo ritmo na União. Porém, atualmente, os Estados-membros são obrigados a criar organismos nacionais para combater a discriminação em razão da origem racial ou étnica e do sexo. O elemento financeiro é outro fator que não pode ser ignorado nesta caminhada da União Europeia, já que não se realizam progressos sem o financiamento de medidas adequadas. Neste domínio, as propostas da Comissão para o quadro financeiro plurianual asseguram a integração de uma dimensão de género em todo o quadro financeiro. Por fim, considerando que a desigualdade de género é um problema mundial, entendemos que a União Europeia deve privilegiar a sua promoção e a capacitação das mulheres no âmbito das suas parcerias internacionais e dos diálogos políticos com países terceiros, nomeadamente no contexto das negociações de adesão. Ao longo desta análise, pretendemos acompanhar o percurso da União Europeia rumo à igualdade de género desde a sua fundação até aos nossos dias. Através de uma necessariamente breve exposição, verificamos que se trata de uma longa caminhada em que a União Europeia foi criando uma diversidade de políticas, estratégias e organismos para transformar o conteúdo dos seus atos normativos e tratados europeus em medidas concretas, com o objetivo de alcançar a igualdade de género na União, por forma a refletir os seus valores fundadores que entroncam na dignidade humana, liberdade, igualdade e solidariedade e decorrem da democracia e do Estado de Direito. Será deste modo e com estas premissas que a caminhada rumo a uma cidadania da União Europeia plena e eficaz continuará, com um novo fôlego, novos desafios e acostumada resiliência. Muito obrigada. Ora, muito obrigado nós, à doutora Isabel Borges, também uma intervenção magnífica, traz aqui um tema muito interessante da igualdade de género, é bastante detalhada e pormenorizada no percurso histórico que este tema tem tido na União Europeia, sendo certo que, pelo que se percebe, a União Europeia tem sido até um bocadinho locomotiva neste assunto, e depois também não deixa de identificar uma série de lacunas e uma série de questões em aberto e que ainda são pontos a melhorar. Portanto, foi bastante elucidativa também sobre o tema. Agora, a seguir, teremos, só que eu não sei se estão presentes, a doutora Raquel von Oendorf e a doutora Janaína Cordeiro da Silva. Não sei se alguma das duas está presente para nos apresentar o tema seguinte. Eu aparentemente não as estou a ver, mas se tiver alguma ou alguém em nome delas, mas parece que não. Portanto, assim sendo, iríamos então agora passar ao tema seguinte, em que um dos autores sou eu próprio e também a minha colega, que é a doutora Antónia Brunhosa, que é membro da Comissão de Investigação da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Familiar, além de ser enfermeira e mestre em Enfermagem de Saúde Familiar. Portanto, o tema que nós vamos aqui trazer intitula-se
o respeito pela diversidade cultural, um princípio transversal à saúde e ao direito. Passo então a palavra à doutora Antónia Abrunhosa. Não está. O som que está desativado. Tens que ligar o som. Obrigado, doutora Isabel. Bom, peço desculpa. Muito boa tarde a todos e muito obrigada pela oportunidade de participar num evento com uma temática tão relevante e com conferencistas tão ilustres. Este trabalho ele é multidisciplinar, sublinhando a importância da confluência das várias ciências e dos vários saberes no mesmo objetivo. No caso presente, esse objetivo ele é perceber até que ponto o respeito pela diversidade cultural é um princípio transversal à saúde e ao direito, e qual a importância da comunicação nesse processo. A metodologia utilizada foi uma revisão clássica da literatura, com uma descrição narrativa e crítico-reflexiva da bibliografia consultada, no sentido de perceber a importância do respeito pela diversidade cultural numa visão transversal que vai da saúde ao direito. De fato, no mundo cada vez mais globalizado e com cada vez menos fronteiras físicas, a circulação das pessoas assume particular relevância a diversidade cultural. No caso específico de Portugal, o fenômeno da imigração tem ganho particular relevância. Em 2022, já havia em Portugal perto de 800 mil imigrantes, e apesar de mais de 200 mil serem brasileiros, os restantes vêm das mais variadas zonas do mundo e procedem das mais diversas culturas. Do ponto de vista da saúde, é impossível falar da diversidade cultural sem referir Madeleine Leininger, que é uma fundadora da enfermagem transcultural e líder da teoria do cuidar humano. A sua teoria da diversidade cultural e da universalidade do cuidar cultural tem como objetivo fornecer um cuidar culturalmente coerente, responsável e adequado às necessidades da cultura, valores, crenças e realidades de modo de vida do cliente, defendendo assim a ideia de que a enfermagem ela é uma disciplina e profissão humanística e científica de cuidar transcultural, que tem como objetivo principal o de servir os seres humanos por todo o mundo. Assim sendo, o profissional de saúde não deve perder de vista que o modo de cuidar bem corresponde a coisas diferentes para pessoas diferentes. Assim, exige que uma sensibilidade para o lidar com essas diferenças, com respeito por todos, independentemente da sua idade, cor da pele, religião, cultura, doença, sexo, orientação sexual, nacionalidade, raça ou estatuto social. Nesse contexto da diversidade cultural, ela emerge como um aspecto fundamental a comunicação, como um processo de criação e de recriação da informação, de troca, de partilha e de colocar em comum sentimentos e emoções entre as pessoas. Essa transmite de maneira consciente ou inconsciente pelo comportamento verbal e não verbal, e também, através dela, conseguimos aprender e compreender as intenções, as opiniões, os sentimentos e as emoções sentidas pela outra pessoa. A comunicação deve ser holística e considera a pessoa como um todo, evidenciando também o respeito pela pessoa. Pronto, muito obrigada pela atenção e agora eu vou passar a palavra para o meu colega para nos falar sobre a perspectiva jurídica. Ora, mais uma vez, muito boa tarde. Na perspectiva do direito, tornam-se absolutamente incontornáveis as referências às declarações de direitos e às constituições. A propósito da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e que viria a dar origem ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e ao Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, para não nos alongarmos, vamos cingir-nos aos 2 primeiros artigos, que estabelecem o seguinte. No artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião pública ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território, da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Seguindo a mesma linha de pensamento, também podemos referir a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, aprovada pelo Conselho da Europa em 4 de novembro de 1950, que preceitua no seu artigo 14, e passo a citar, o gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, religião, opiniões públicas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação. Finalmente, e no mesmo sentido, também o artigo 13 da Constituição da República Portuguesa é absolutamente apodítico relativamente a esta matéria. Depois de, no número 1, estabelecer que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, o número 2 especifica que, e passo a citar, mais uma vez, ninguém pode ser privilegiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Enfim, os resultados deste trabalho vão confirmar que, com a globalização, o respeito pela diversidade cultural passou a ser uma preocupação das sociedades, incluindo os prestadores de cuidados de saúde e os legisladores. Também é de salientar neste processo a comunicação. A comunicação como um instrumento que deve ser adequadamente utilizado para que as barreiras culturais não prejudiquem esse respeito pela diversidade cultural. Mais uma vez, muito obrigado a todos e ficamos agora disponíveis para quaisquer questões que queiram colocar. Muito obrigado. Portanto, agora sai o conferencista, volta a entrar o moderador e, nesse sentido, iríamos a seguir passar a palavra à doutora Adriana dos Santos Silva, que também vem da Universidade de São Paulo e que nos traz o tema Cidadania e Justiça Social, Autorreconhecimento e Etnicidade nas Políticas Públicas para Comunidades Quilombolas. A preservação de valores étnicos como direito humano e fundamental. Olá, bom dia a todas e todos. Vocês me escutam? Também não temos som, Não? Agora? Eu peço, não estamos a ouvir a doutora Adriana. Ouvindo? Peço, aliás, eu é que não estou a ouvir. Peço. Oi, me escuta agora? Peço que eu é que não está a ouvir. Pode começar novamente, doutora Adriana. Sim, sim. Sim? Sim, sim. Ok. Primeiramente, bom dia a todas, bom dia do Brasil, boa tarde de Portugal, a todas e todos. O meu trabalho, ele parte da dissertação de mestrado
desenvolvida na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e também da dissertação de mestrado desenvolvida no mestrado em letras da Universidade de São Paulo. O meu tema, ele tem a ver, a priori, com um processo de reparação histórica por meio do acesso à cidadania aos remanescentes de quilombos, que no Brasil são grupos étnico-raciais que ocupam a terra, têm uma relação de biointeração com essa terra, e a partir disso, o artigo 68 da Constituição Federal previu a possibilidade desses remanescentes de quilombos terem direito à titulação definitiva dessa terra. À vista disso, 3 aspectos são solicitados como obrigatórios para que essas comunidades acessem a política pública de certificação e titulação de território por meio, primeiro, do processo de certificação e depois do processo de titulação. Esses 3 aspectos têm a ver com o aspecto da historicidade, isso quer dizer, devem ter uma trajetória histórica própria com o território que está ocupado, que pretende ser reconhecido como território quilombola. Segundo, é uma possibilidade, uma efetividade da ascendência negra, em que diz respeito que essas comunidades elas tenham também uma relação com o processo de afrodescendência. E o terceiro é a relação com a terra, um processo de biointeração em que a terra ela é utilizada para a forma de reprodução física, cultural e material. Todos esses aspectos, eles devem ser respeitados de acordo com o artigo 216 da nossa Constituição Federal, que prevê que é patrimônio material, imaterial e cultural, um direito humano e fundamental das comunidades quilombolas e dos grupos étnicos raciais de verem, os arranjos institucionais voltados para a formulação e implementação de políticas públicas de forma a respeitar os caráteres e aspectos envolvidos nas tradições culturais dessa população. Dito isto, a cidadania, por muito tempo, foi negada para as comunidades quilombolas. Por serem sujeitos a priori escravizados e que buscavam a liberdade, a força, esses sujeitos não eram considerados cidadãos. E isso fazia com que eles não tivessem acesso a direitos e muito menos acesso a políticas públicas. Então, atualmente, no Brasil, nós, por meio da participação democrática, uma vez que somos um Estado democrático de direito, busca-se um maior ingresso e inclusão e paridade de raça e classe no que diz respeito à promoção e formulação de políticas públicas visando a mitigação dessa desigualdade social que acomete principalmente os grupos negros e os grupos das comunidades quilombolas. Com isso, o programa Quilomba Brasil ele vai promover uma maior participação social dessas comunidades na formulação das políticas públicas, em que o respeito à etnicidade, e isso eu quero dizer, o respeito à medicina quilombola, à educação quilombola e à forma de viver dessas comunidades, eles são não só respeitados, mas também caracterizados de forma transnacional como perspectivas sustentáveis para o atingimento da agenda sustentável de 2030 e a agenda da educação também para 2030. Por fim, eu gostaria de já finalizar a minha fala nessa apresentação. Por fim, todo esse aparato voltado com respeito à etnicidade, isso quer dizer os comportamentos, o modo de viver, o modo de se expressar, a preservação da memória e das ações e práticas das comunidades quilombolas, permitem, em uma perspectiva de reparação histórica e étnica no Brasil, o exercício da cidadania étnica. Isso quer dizer que é uma cidadania invada de etnicidade. Neste caso, colocando e reafirmando a autonomia desses grupos que outrora foram marginalizados. E por meio não só desse exercício efetivo e da eficácia das políticas públicas numa perspectiva antirracista, nós temos também uma justiça social que permite que essas comunidades elas entrem em par de igualdade no exercício da cidadania. Enfim, essa é a minha primeira apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Adriana. Também um tema muito interessante e desconhecido, se calhar, para a maior parte de nós, este caso das comunidades quilombolas. A questão da etnia, que é uma questão muito relevante e que está aqui muito presente em todo este
este assunto cultural e fez aí uma referência. Depois, claro que o tema encaixa perfeitamente no nosso painel, direitos sociais e culturais no Brasil, neste caso, e fez a referência à história, porque quando nós falamos de cidadania, valores e direitos, de certa forma, está sempre implícita a história, porque a história, nós somos, no fundo, o produto da nossa história, e esse é um aspecto que tem que ser considerado e que a doutora Adriana muito bem sublinhou. E agora, ia novamente passar a palavra para falar, neste caso, sobre a etnomemória como direito das minorias, filologia e direito na construção de uma ascendência afro-brasileira, o acesso a fontes primárias para a construção de uma genealogia. Então, tenho a palavra a doutora Adriana novamente. Muito obrigada novamente. Então, a partir dessa perspectiva, desses valores étnicos, eles valorados e reafirmados na nossa Constituição brasileira como pilares de um Estado democrático de direito, né, com respeito à representatividade de diversos grupos étnicos, nós temos configurado na nossa Constituição a etnomemória como direito fundamental e direito humano. A Convenção número 169 da OIT, ela vai prever a possibilidade dos grupos étnicos eles terem o direito à consciência, à autoatribuição e o autorreconhecimento. Esses direitos prevêem que esses grupos e essas comunidades, esses grupos étnicos, eles tenham preservados os seus valores e princípios culturais e que eles possam construir a identidade cultural por meio, né, por meio da preservação dos valores que já existiam, os valores, não só os valores, né, mas as ações e os modos de expressões que eles já vacilam. Então, esse direito à etnomemória, ele vai estar configurado no artigo 216 e 218 da nossa Constituição Federal Brasileira, que vão prever que a preservação da memória e, inclusive, o tombamento dessas memórias dos grupos étnicos, eles precisam respeitar os critérios de etnicidade. Eles precisam respeitar os critérios das tradições culturais, da reprodução física, memorial, cultural e, inclusive, linguística desses sujeitos. Com o processo de escravização do Brasil, nós temos diversas lacunas que Boaventura Souza Santos vai caracterizar como um epistemicídio não só do saber, mas também do fazer dos grupos outrora marginalizados. Neste caso, os grupos negros e comunidades quilombolas, num processo de preservação da memória, quer seja da documentação, das obras, entre outros, especialmente num processo de escravização e do tráfico transatlântico, nós tivemos um processo de renomeação desses sujeitos. Esses sujeitos, ao virem ao Brasil, nos diversos portos de África, eles eram renomeados com outros nomes que geralmente eles tinham etimologicamente ou uma natureza voltada para o português europeu ou uma natureza voltada para o grego, já vindo do fato social que já se utilizava muito em Portugal. O que acontece é que, na nomeação de sujeitos escravizados, não se colocavam os sobrenomes desses sujeitos. Então, os sujeitos eles eram classificados não somente com o prenome. Com isso, né, somente os nomes dos senhores de escravos que tinham o nome completo. Convém lembrar que a formação da antroponomástica, tanto de Portugal quanto do Brasil, ela prevê a formação com um prenome mais o sobrenome, tanto do pai quanto da mãe, e forma-se um nome completo, que é o que nós conhecemos. Entretanto, até a abolição da escravatura no Brasil, que aconteceu em 1888, os sujeitos escravizados, por não serem considerados, né, cidadãos, eles não tinham direito ao sobrenome. E aí, quando nós vamos fazer um estudo da afroascendência da população brasileira, nós temos uma lacuna. Primeiro, não conseguimos construir uma ascendência a partir do momento que não sabemos a que pertence aquela família, aqueles sujeitos que foram escravizados. E, em segundo ponto, que nós temos um apagamento de outros sujeitos que foram traficados ilegalmente, que nem sequer têm registros, salvo quando eles foram, né, comprados e vendidos aqui no Brasil.
A filologia, enquanto disciplina, enquanto método interpretativo de documentações históricas, ela busca acessar essas fontes primárias que estão tanto nos acervos de Portugal, que foram resgatados, né, em relação intercultural pelo Ministério das Relações Exteriores com o projeto Resgate, e também dos arquivos públicos no Brasil, busca acessar esses documentos, fazer a transcrição e a edição desses documentos para tentar, por meio dos dados relatados, especialmente nos documentos conhecidos como escrituras públicas de compra e venda e as relações que eram feitas nos portos do Brasil, fazer um entrecruzamento desses dados, outros que não os nomes, mas sim os nomes dos senhores de escravos que, por exemplo, tinham a posse daquele escravo, as certidões de batismo, as certidões de casamento, para buscar, tentar, ao menos, traçar uma genealogia desses sujeitos que foram escravizados. É claro que com a liberdade, a libertação desses sujeitos, muitos começaram a ter sobrenomes, uma vez porque a própria política linguística de nomeação de sujeitos, ela exigia que esses sujeitos eles tivessem um nome completo. Gostaria de ressaltar também que a própria Declaração dos Índios de 1755 já evidenciava que a coroa portuguesa ela rechaçava essa prática de apenas o uso do nome, tanto que nessa Declaração dos Índios, no artigo 1º e no artigo 10º, ela vai falar que é de vileza a utilização apenas de nomes para índios, que estes devem ter sobrenomes de preferência portugueses, para que eles tenham honra no bem viver em sociedade. Mas isso não acaba sendo empregado depois, por mais de 100 anos, para as comunidades negras, para os sujeitos escravizados negros. E essa construção da genealogia, ela é um processo muito trabalhoso. Primeiro que nós precisamos de uma vastidão de documentação para que possamos montar um banco de dados e as humanidades digitais nos ajudem a fazer o entrecruzamento de forma otimizada desses dados, porém faz-se necessário, especialmente como forma de reparação histórica, da violência dessa população. Uma população sem memória, ela é uma população que está fadada a cometer novamente esses erros. E aí, a filosofia africana de Sankofa, ela vai determinar que nós devemos olhar para o passado para construir um futuro novamente. Esse processo violentador de ausência de sobrenome, ele constitui também as políticas linguísticas que foram empregadas no Brasil até hoje, em que os sujeitos, eles acabam não podendo ainda registrar em cartório nomes de etimologia africana, sem justificação, o que faz com que esses sujeitos busquem, por meio da judicialização, o direito ao nome, o direito ao reconhecimento dessa ascendência. Enfim, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, termino aqui a minha fala e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Adriana, mais uma excelente intervenção, uma verdadeira lição de história, de cultura e de memória, no fundo, aliás, como resulta do tema, do título do tema, e fez aí uma referência também muito importante à língua, a língua de facto como um fator de comunhão ou outras vezes de dissensão entre as pessoas, de facto uma intervenção muitíssimo interessante. E os meus parabéns. Eu agora iria novamente perguntar se a doutora Raquel ou Raquel von Oendorf ou a doutora Janaína Cordeiro Silva já estão conosco ou não? Não estão? Então, assim sendo, iríamos agora ter aqui um pequeno espaço de debate. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, algum dos intervenientes, algum assunto que queira aprofundar. Eu gostaria de falar sobre os 2 primeiros trabalhos, Muito bem. principalmente em relação aos direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Aqui no Brasil, nós não utilizamos mais a nomenclatura menores, né? Desde 1990, pelo menos em termos formais,
em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma demanda de uma série de mobilizações dos juristas ligados ao direito de família, ao direito civil, mas também dos movimentos sociais ligados aos meninos de rua, como eram denominados anteriormente, crianças e adolescentes infratores. E aí eu achei interessante como em Portugal vocês ainda usam a terminologia menor, embora e ao invés de convivência familiar, como aqui no Brasil nós utilizamos o direito à convivência familiar como respeito ao primado do melhor interesse da criança, ao princípio do melhor interesse da criança, que também é o princípio basilar inscrito na nossa Constituição da República, vocês utilizam a ideia de unidade familiar. Com a decisão do STF, que ampliou a ideia de família no Brasil, inclusive reconhecendo famílias monoparentais, famílias homoafetivas, essa perspectiva de unidade familiar aqui no Brasil me pareceu um pouco mais ampla. Eu queria que o senhor professor Gonçalo falasse um pouco mais da ideia de unidade familiar, se fosse possível, e se existe algum debate sobre a terminologia menor, porque aqui a gente não tem essa ideia de privação de liberdade. As crianças e adolescentes que cometem ato infracional, aqui não cometem crimes, mas sim ato infracional, elas cumprem medidas socioeducativas em regime aberto ou em regime fechado, em unidades educacionais também. Mas a gente não tem o hábito de impetrar habeas corpus, porque aqui a gente não tem a ideia de privação de liberdade, porque não se comete crime, e sim ato infracional. Então, eu queria saber se em Portugal existe algum debate sobre esse tema do terminologia menor, e queria ouvir um pouco mais sobre essa ideia de unidade familiar. Com relação à violência obstétrica, aqui no Brasil também tem um debate muito forte, principalmente por força de alguns casos, de algumas denúncias que surgiram na mídia brasileira, principalmente com as práticas de alguns profissionais de saúde, alguns médicos, que cometeram violência, inclusive violência não apenas obstétrica, mas violência sexual. O debate tem passado mais sobre as práticas violentas dos profissionais de saúde, né? E também a violência sexual no ato do parto. A gente aqui no Brasil, salvo engano, as mulheres negras, movimentos de mulheres negras, que desde 1975, quando foi instituído pela Organização das Nações Unidas o Ano Internacional da Mulher e a Década da Mulher, né, que terminou em 86, as mulheres negras também têm lutado pelos direitos sexuais e reprodutivos, porque elas sofreram historicamente esterilização forçada antes da implementação do Programa de Atenção e Integração da Mulher de 1983, que é anterior ao nosso Sistema Único de Saúde, que foi consolidado em 88, pelo menos foi reconhecido em 88 pelos constituintes de 87 e 88. Então, as mulheres negras, historicamente, têm um discurso muito forte sobre a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, e a agenda contra a violência obstétrica tem sido um debate muito forte para as mulheres negras brasileiras também. E aí, aqui, as mulheres mulheres brancas, né, têm feito um discurso mais ligado ao aborto, e que é um debate, uma votação que está em curso no STF, no Supremo Tribunal Federal, nosso Supremo Tribunal Federal, que é a correção da Constituição. Então, eu queria saber da colega que apresentou o trabalho sobre os direitos sexuais e reprodutivos, se as mulheres pertencentes a minorias étnicas que vivem em Portugal têm participado dessa discussão sobre violência obstétrica, não apenas em Portugal, mas também na União Europeia, e se as mulheres dos movimentos feministas, dos diferentes segmentos dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres
também têm participado desses debates, principalmente aquelas pertencentes a minorias étnico-raciais. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Vanessa, são excelentes questões. E eu agora iria passar a palavra ao doutor Gonçalo e à doutora Diana para responderem. Não sei quem é que quer começar, no fundo são os destinatários das questões que a doutora Vanessa colocou. Eu posso começar. Tem então a palavra Vou do responder doutor Gonçalo. Obrigado. Vou responder aqui, tentar responder aqui de forma breve. Relativamente à questão do menor e da criança, bem, essa discussão nossa já é uma discussão no nosso direito, obviamente existente e há muitos anos, mas nós não devemos aqui confundir as coisas, não é? Portanto, obviamente, nós quando falamos de concepção de menor, a menor aqui para nós não é uma questão de menorização da criança, nem do jovem, muito pelo contrário, estamos a falar de uma construção jurídica que reconhece de facto à pessoa que não atingiu a idade da emancipação a maioridade civil. E é isto que nos interessa para fazer aqui já um ponto. Para nós a criança é uma construção, não é? Uma concepção antropológica, moral, política, sociológica, que decorre essencialmente de contexto e essencialmente de tudo aquilo que, de certa forma, foi entendido como sendo considerado, nomeadamente, por parte de quem definia quem era a criança, nomeadamente pelos próprios interesses dos adultos, por também, eventualmente, todas as questões que estivessem associadas à influência dos diferentes contextos, mas que, eventualmente, permitiram a construção de diferentes conceitos mediante aquilo que era, obviamente, a palavra criança. E, portanto, a luta já é antiga, tem muito a ver com o posicionamento daquilo que é a perspectiva do direito de família e menores dentro daquilo que é o próprio direito, considerado quase numa perspectiva um pouco de ela própria de menorização perante outro tipo de direitos, e evidentemente isso é um caminho que está a ser feito. Há trabalhos feitos neste momento relativamente ao quanto isto transpassa para aquilo que é eventualmente a linguagem jurídica, e posso lhe dizer, por exemplo, de um estudo que foi feito por mim no ano passado, cerca de 60% das decisões judiciais nem sequer neste momento que dizem respeito a menores, de um determinado tipo de tribunais, nem sequer dizem respeito fazem menção sequer à palavra menor. Utilizam sempre a expressão criança ou jovem, há uma percentagem mais elevada de quem, de certa forma, acaba por utilizar menor, criança e jovem no mesmo discurso, e por outro lado há todos aqueles que eventualmente acabam por utilizar e manter ainda a linguagem jurídica mais pesada, por assim dizer, ou mais antiga, ou mais clássica associada a esta dimensão da minoridade. Portanto, é um debate constante, é um debate que, embora não tenha sido feito, eventualmente acaba por continuar a ter que ser feito, e portanto acho que é eventualmente uma discussão a continuar a existir. Relativamente à privação de liberdade, portanto, a privação de liberdade para nós não existe para as crianças e jovens. O que existe é uma decisão em que há uma admissibilidade por parte do Supremo Tribunal de Justiça em aceitar os pedidos de habeas corpus porque consideram que uma medida aplicada para proteger a criança que a limite da sua própria liberdade pode eventualmente configurar uma restrição da sua própria liberdade. Não falamos de uma medida penal, mesmo dentro daquilo que é a lei tutelar educativa, mas estamos a falar daquilo que é a comparabilidade de uma medida educativa com aquilo que é o resultado de uma medida punitiva. E, portanto, eventualmente o ponto é mesmo esse. A discussão é esta, a discussão é completamente esta. Se desde 2006 nós temos permitido que quem esteja a cumprir uma medida tutelar educativa possa, de facto, recorrer ao habeas corpus, o que nós temos, de facto, como diferente é que, eventualmente, estender esta dimensão à medida de promoção e proteção, esse é que é o salto jurídico que, eventualmente, é mais polémico. E a minha discussão centra-se precisamente aí. Não são medidas comparáveis, muito menos são medidas punitivas e muito menos são medidas que têm um caráter que, eventualmente, ou melhor, são medidas que têm, eventualmente, um caráter de promoção e proteção e, eventualmente, é isso que acaba por ser importante. Portanto, que não haja confusão, nós não temos uma dimensão de privação em sentido de prisão, mas no sentido de limitação de liberdade, como haveria, eu não quero estar aqui a errar, mas como havia um autor que referia ao direito a ir e a vir, não é? Portanto, e a estar, eventualmente, estas dimensões do ir e vir é aquilo que nos permite e limita em termos de liberdade. Relativamente à terceira questão, unidade familiar. A unidade familiar tem unicamente aqui uma transposição para aquilo que é a dimensão jurídica. Quem fala desta unidade familiar nem sequer é uma construção sociológica. Não podemos sequer considerar, julgo eu,
nesta dimensão mais complexificada naquilo que é a dimensão que falou relativamente àquilo que é a dimensão do Brasil ou aquilo que de certa forma acontece na realidade do Brasil. Aqui a unidade familiar tem mesmo a ver em tornar uno aquela que é a dimensão que é uma pertença de uma criança que pertence dentro de um determinado tipo de contexto ou dentro de uma determinada relação familiar. Quem utiliza essa expressão jurídica ou esta expressão utilizada de uma forma jurídica ou na jurisprudência é eventualmente com a intenção de referir que fora dessa unidade está numa circunstância em que eventualmente podemos falar ou de desproteção ou que eventualmente estamos a falar numa situação de privação de liberdade. Portanto, não tenho sequer dados que me permitam falar sobre se esta unidade familiar está sequer próxima daquela que é a dimensão que falou relativamente às questões dos vários tipos de família, porque para nós essa dimensão acho que está bem definida em termos daquilo que são os critérios jurídicos, está bem? Obrigado. Muito obrigado, Dr. Gonçalo, foi bastante eloquente na resposta. Agora então ia passar a palavra à doutora Diana para responder também às questões colocadas pela doutora Vanessa. Muito obrigada. De forma muito rápida, basicamente é sim às duas questões que me fez. Efetivamente, até naqueles relatórios, estudos que eu fui referindo no início da minha intervenção, temos também a indicação que 1/5 das mulheres negras sofreu abusos obstétricos durante a fase do parto. Portanto, há também aqui ainda uma preponderância, uma diferença relativamente à questão da raça, à questão da idade e à condição social. Têm sido 3 fatores que influenciam também um tratamento desigualitário nesta fase. E além disso, no outro lado, no campo da intervenção, nós temos neste momento um conjunto de associações que vão lutando aqui pelos direitos das mulheres, e nesse campo as minorias têm tido um papel já com maior relevo. Podemos dizer que sim, ainda não é aquele papel que seria esperado nesta ideia de cooperação, mas a meu ver há cada vez mais uma integração também das minorias. Ora, muito obrigado, doutora Diana, também bastante direta na resposta, bastante assertiva. Não sei se querem colocar, entretanto, mais questões. Aos nossos... Sim. Para Adriana, nossos trabalhos dialogam, né? Somos do mesmo país. Eu achei muito interessante que ela trouxe uma perspectiva histórica que eu não tive tempo de falar na minha apresentação, né? A questão dos efeitos do tráfico transatlântico de escravos para a conformação do racismo institucional e estrutural, tanto no período colonial e imperial, mas também que no período do trabalho escravizado, né, de indígenas e negros, mas também no período do pós-abolição, e um dos debates é saber, aqui no Brasil, qual o peso do tráfico e da escravidão no Brasil para o racismo institucional e estrutural no pós-abolição. E aí eu achei muito interessante o trabalho da Adriana, a questão da filologia principalmente. Né? A questão dos remanescentes quilombos, nós temos um problema que me parece estrutural, que é o da acesso à terra através da reforma agrária, né? Que tem sido um debate que tem sido bastante fragmentado entre MST, indígenas e remanescentes quilombos. Né? Eu acho que essa luta tem que ser mais transversalizada, os movimentos articularem melhor, porque é um movimento, é um problema estrutural que é acesso à terra no Brasil por força de uma estrutura latifundiária, enfim, que faz parte do processo de colonização brasileiro. E aí me pareceu bastante interessante essa questão do direito ao nome, que tem sido pouco discutido no Brasil, né? Essa necessidade de uma genealogia, ou talvez até mesmo de uma arqueologia das etnias africanas que vieram para o Brasil, para que os cartórios reconheçam o direito ao nome, direito de reconhecimento dessas etnias no momento de registro dessas etnias nos nomes das crianças, enfim, mudança de nome. Então, achei bastante interessante o trabalho da Adriana. Eu queria só registrar aqui que eu aprendi muito com o trabalho dela também e parabenizá-la pela pesquisa e que ela continue estudando o tema, que é muito importante, principalmente essa questão do direito ao nome, desde a perspectiva da etnicidade. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, doutora Vanessa.
Iria então agora passar a palavra à doutora Adriana para responder às questões colocadas. Eu gostaria de agradecer, e aí eu também gostaria de destacar exatamente essa violência institucional, esse racismo institucional que nós sofremos no Brasil, porque apesar de nós termos uma política pública de certificação e titulação de territórios quilombolas, de nós termos já uma legislação vasta, inclusive a própria Convenção número 169, Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Socioeconômicos e Culturais, que já garante para esses grupos étnicos o direito à terra, nós sofremos ainda um problema nos arranjos institucionais, né? Que essas comunidades quilombolas são certificadas, mas passam 20, 40 anos para serem tituladas pelo INCRA. Atualmente, nós temos esse programa Quilombo Brasil. A Fundação Cultural Palmares busca certificar, na verdade, essas comunidades quilombolas e dizer que trazer a afrocentricidade, a etnicidade para as discussões, tanto no campo jurídico, fazendo de uma perspectiva transversal e transdisciplinar, um passo com a antropologia e ciências sociais, faz mais que emergente. É uma busca e uma urgência, porque já temos aí quase 400 séculos sem reparação histórica. Então, muito obrigada, Vanessa, pelas suas considerações. Espero que tenhamos contato e obrigada. Ora, muito obrigado, doutora Adriana. Também respondeu de uma forma bastante clara às questões colocadas pela doutora Vanessa. Não sei se algum colega quer colocar mais alguma questão relativamente às apresentações que tivemos. Não? Então, também, em princípio, às 4 horas é o intervalo para café, portanto, estamos praticamente em cima da hora, e assim sendo, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Foram intervenções magníficas, foram quase 2 horas de muito boa conversa, e estes espaços pretendem-se também com esse objetivo, com essa missão, com esse escopo. Fico disponível para aquilo que seja necessário da minha parte. Agradeço também a presença da assistência, dos que não intervindo tiveram também o cuidado de nos acompanhar, e portanto, muito obrigado a todos, por ficamos por aqui e continuação de uma boa conferência. Boa tarde a todos e obrigado. Boa tarde, tchauzinho, foi muito bom. Obrigado.